Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco durante esse breve intervalo. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela segunda vez, dedicado ao tema vastíssimo da providência divina. Creio na providência divina. Providência divina, ou seja, o cuidado que Deus tem, o zelo, a solicitude, a atenção, o acompanhamento, a providência mesmo. Quando se fala providenciar, é cuidar, providência é cuidado de Deus por todas as suas criaturas, das mais insignificantes até a mais complexa, a mais nobre, que é o ser humano. Esse último bloco eu decidi ler e comentar à guisa de oração, de rendição de ação de graças ao Deus providente, porque essas 4 orações que vamos ler e vamos comentar, na verdade, são também doutrina, contém também princípios sobre a divina providência. Estamos ainda no nível primeiro do argumento da providência, que é: creio no Deus Criador. Tudo o que existe é obra das mãos de Deus. Deus que criou do nada, faz vir à existência as criaturas e as conserva. E é interessante que nos textos que nós vamos citar agora, a conservação, o cuidado de Deus, são traduzidos com verbos tirados da convivência humana, até da arquitetura, até da engenharia. Nós vamos ver esses termos e perceber como o homem bíblico descreve, numa linguagem humana, o mistério do cuidado, do zelo, da proteção, do carinho para com a sua criatura da parte do Deus providente. E nós já começamos pelo Salmo 23, o Salmo de Davi. Vejamos o que dizem os 2 primeiros versículos desse importante salmo que trata da realeza de Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam, pois Ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Primeiro, do Senhor é a terra e tudo o que ela contém. Tudo pertence a Deus. O universo não é uma coisa sem dono. E pertence a Deus em 2 sentidos. Porque Deus é o autor. E porque, enquanto existem, são conservadas por Ele. Estão sob o domínio dEle. Ele como autor e Ele como dominus, isto é, o que tem o domínio, o que é o Senhor. Ele tem a posse de todas essas coisas. A órbita terrestre e todos os que nela habitam. Órbita terrestre. Imagine aqui a abóbada, a ideia do universo do homem bíblico é muito curiosa. Para falar do planeta Terra, se concebe a Terra como se fosse uma realidade mais ou menos plana, circundada por uma órbita, e todos os que nela habitam. Tudo pertence a Deus. Não existe nenhuma criatura que more, que habite, que exista, que haja, que se manifeste, que se revele no planeta Terra, que não pertença a Deus. Se existe fora de Deus, é obra de Deus. Eu penso que essa afirmação é mais que suficiente. Depois, Ele mesmo a assentou sobre as águas do mar. Vejam, a ideia de assentar, como se, estamos aqui diante de um antropomorfismo, isto é, o assentamento da massa, da argila, na fundação de uma construção, está tudo assentado, ou seja, as bases foram colocadas.
É claro que ninguém vai interpretar esses textos da Escritura no sentido estrito de um Deus que é um mestre de obras, um servente, um pedreiro, ou então um arquiteto ou um engenheiro. Quando se fala do agir de Deus com esses verbos que recordam atitudes humanas, trabalhos humanos, há de se fazer sempre a devida transposição. E sobre as águas dos rios, a consolidou. Ou seja, a solidificação, ou seja, a base está bem solidificada, bem assentada, ou seja, a argila, depois vem o concreto e assim por diante. A ideia da construção, ou seja, tudo o que existe está alicerçado em Deus, está nas mãos de Deus. E a ideia de mãos aqui, já falamos que se trata de um antropomorfismo, está sob os auspícios de Deus, sob os cuidados de Deus. Tudo está sob o seu domínio. Nada escapa do seu poder abrangente, do seu poder envolvente. A providência denota exatamente essa ideia de uma realidade que está sob o domínio completo e absoluto de Deus, que cuida do que Ele criou. E esse cuidado é constante, é completo, é exaustivo, é abrangente, é absolutamente universal no sentido mais estrito do termo. Vamos agora a outro texto dos Salmos. Abra a sua escritura no Salmo 32, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. A palavra humana sempre denota som e uma realidade que sai dos lábios, que sai da boca. Deus não tem boca. O verbo que se fez carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem boca, mas Deus, enquanto tal, no mistério abismal da sua unidade, o Pai e o Espírito Santo, antes da encarnação, se é que em Deus se pode falar de antes da encarnação, Deus não tem boca. Por isso, a expressão pela palavra do Senhor foram feitos os céus, para nós cristãos, há de ser entendida pelo verbo. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Assim se encontra no prólogo de São João essa afirmação de fé. A palavra do Senhor é o verbo. O verbo é a segunda pessoa de Deus, é Jesus. Ou seja, a leitura cristã que se faz do Salmo 32, versículo 6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, Deus não pronunciou nenhuma palavra perceptível por alguém, até porque não tinha ninguém para escutar a palavra do Senhor. Ou seja, pelo poder do Pai, que é o Filho, na força do Espírito Santo. A palavra do Senhor é o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, pois no princípio era a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus, a palavra que se fez carne é Cristo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. A vontade infinita do Pai ao criar, cria por meio do Filho. O Filho é o operador da vontade do Pai, porque o Filho é a palavra do Pai, porque o Filho é a palavra de Deus. E depois, pelo sopro de sua boca, todo o seu exército. De novo, fazendo as devidas proporções, Deus não tem boca, Deus não tem lábios. O verbo que se fez carne, que se tornou o verdadeiro homem, semelhante a nós em tudo menos no pecado, tem boca, tem lábios. Mas a expressão aqui denota algo diferente. Pelo sopro de sua boca, os padres da igreja veem nesse versículo uma alusão ao Espírito Santo. Aliás, nesse versículo, nós temos alusão a 3 pessoas da Trindade. Pela palavra do Senhor, o Senhor é o Pai, a palavra é o Filho e o sopro de sua boca é o Espírito Santo. É a leitura que é feita dos padres da igreja desse versículo e de todos que no Antigo Testamento fazem alusão ao sopro,
ao ruar, ao Espírito de Deus, que na plenitude dos tempos Jesus revela ser uma pessoa em Deus. O sopro de sua boca, aquele Espírito que lá no livro do Gênesis é descrito assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Deus disse é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Verbo que se fez carne, é Jesus, é a segunda pessoa da Trindade. É lógico que nós cristãos fazemos uma leitura trinitária, uma leitura cristã dos textos bíblicos, como aliás Jesus fez, como aliás os apóstolos fizeram, como aliás não pode deixar de ser feito, porque nós somos cristãos. O Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo Testamento e não o contrário. Pelo sopro de sua boca, todo o seu exército. Ou seja, tudo o que existe no universo, chamado metaforicamente de exército, é obra das mãos de Deus. Mas temos mais um outro texto do Salmo 88, versículo 12. Vossos são os céus e também a terra, vós que criastes o globo e tudo o que ele contém. Ou seja, se existe, se está no universo, é obra das mãos de Deus. Tudo o que está contido no planeta Terra é obra do Senhor. Não existe nenhuma criatura, nenhum ser fora de Deus que não seja obra de Deus. E seja este ser habitante da Terra ou de qualquer parte do universo. Insistimos ainda no Salmo 94, versículos de 3 a 6. Porque o Senhor é um Deus imenso, um Rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração de joelhos diante do Senhor que nos criou. Mas que bênção, que dádiva, que maravilha você exultar, adorar o Deus Criador de tudo. Também a criação é motivo para adorarmos a Deus, para nos inclinarmos diante da sua majestade e dizer: nós te tributamos honra e glória pela imensidão do teu poder, pela vastidão da tua criação, tão abismal, tão grande, tão incomensurável, que nossos olhos não conseguem alcançar, que a nossa razão não consegue abranger. Terminamos mais um encontro semanal voltado a esse argumento tão fascinante. Desejamos a todos uma semana feliz. No próximo domingo retomamos ainda a ideia da criação de Deus nesse vastíssimo tema da providência divina. Creio no Deus Criador, creio que Ele, ao criar, é providente, providencia, cuida daquilo que criou.